E a gente já vai direto para Brasília conversar com o nosso analista César Feitosa, que traz, César, os demais pontos de destaque das conversas com militares que você teve sobre essa intervenção americana na Venezuela. Boa noite para você. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, a todos que nos acompanham. Esse é um primeiro movimento muito claro e forte feito pelo governo dos Estados Unidos aqui na América do Sul, depois da publicação dessa nova estratégia de segurança nacional, a qual o Celso vinha falando agora há pouco, com base nessa reportagem que a gente publicou hoje na coluna, um pouco mais cedo. Essa estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos coloca um foco que não se tinha há muito tempo no hemisfério ocidental, mais precisamente na América Latina e no Caribe. Um grande exemplo disso é que as estratégias de segurança anteriores, formuladas pelo Pentágono, elas travavam grandes discussões e colocavam seus principais objetivos sobre como conter o avanço, por exemplo, da China, da Rússia, como se daria a atenção dos norte-americanos às crises que aconteciam no Oriente Médio. E muito por conta disso, esse documento, enfim, ele é como a base de todas as ações de defesa, e aí estão também as ações das Forças Armadas norte-americanas. Por conta disso, muitos dos meios operacionais, aviões, grandes navios, eles ficavam posicionados, em sua maior parte, ali no Mar Mediterrâneo, ali um pouco mais próximo à China, tentando fazer algum tipo, para possibilitar ações militares nessas regiões quando se julgava necessário. Agora, esses meios estão sendo migrados aqui para o Atlântico. Um dos principais gestos que já eram como um prenúncio dessa invasão norte-americana na Venezuela foi a ida do principal porta-aviões, um navio enorme que saiu do Mar Mediterrâneo e chegou até o mar territorial muito próximo da Venezuela em novembro do ano passado. Esse foi o principal gesto que fez com que, por exemplo, militares brasileiros já acreditassem ali naquele momento que uma ação mais incisiva contra o presidente Nicolás Maduro pudesse acontecer. Então, o que se espera agora, com base nesse documento, é uma ação mais incisiva do governo norte-americano, tanto em questão de uma tentativa de cooperação militar e cooperação policial entre os americanos e outras gestões aqui na América Latina, mas também ações militares mais ligadas a essa questão especialmente do tráfico de drogas internacional. Um dos pontos de destaque dessa nova estratégia de segurança nacional, que é um documento formulado pelo Pentágono, aprovado pelo presidente Donald Trump, que foi publicado em novembro do ano passado, dá o seguinte destaque, caso a gente tenha, também pode colocar na tela. Ele diz que queremos garantir que o hemisfério ocidental permaneça razoavelmente estável e bem governado o suficiente para prevenir e desencorajar a migração em massa para os Estados Unidos, um problema que o próprio governo americano vem enfrentando, a migração em massa para os Estados Unidos. Ele segue dizendo: queremos um hemisfério cujos governos cooperem conosco contra narcoterroristas, cartéis e outras organizações criminosas transnacionais. E aí, no fim, diz que queremos assegurar nosso acesso contínuo a locais estratégicos fundamentais. Em outras palavras, afirmaremos e aplicaremos um corolário Trump à doutrina Monroe. A doutrina Monroe que dizia, tinha o lema de América para os americanos, uma tentativa de garantir que a América do Sul, Norte e Caribe tivesse uma influência muito forte dos Estados Unidos, a ponto de garantir, por exemplo, que os recursos naturais, tudo fosse prioritariamente destinado e comercializado com os Estados Unidos, em detrimento das demais potências estrangeiras que haviam ali no século XIX, e agora trazendo novamente essa mesma doutrina para evitar, por exemplo, a grande influência da China e de outras potências, como a Rússia também, na região.
Então, para finalizar, o grande receio que se tem hoje das Forças Armadas relacionado a essa nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos é como que isso vai repercutir em outros países da América do Sul, para além da Venezuela, como a própria Colômbia. O presidente Donald Trump tem feito ameaças ao presidente da Colômbia. E o principal destaque nisso tudo é essa questão sobre tráfico de drogas. Porque se os Estados Unidos quiserem avançar nessa guerra às drogas, uma guerra violenta às drogas, inclusive, aqui na região, é muito provável, o caminho natural é que os cartéis procurem outros meios para escoar essa droga. E um dos caminhos, muito possivelmente, pode ser o Brasil. Então, as Forças Armadas estão preocupadas nesse contexto com isso, porque eles consideram que na relação diplomática militar entre o Brasil e os Estados Unidos, tudo está resolvido. Há 18 militares do Exército brasileiro impostos nos Estados Unidos e, portanto, não se vê um risco diante dessa invasão à Venezuela de haver algo parecido com o Brasil, mas sim um avanço dos Estados Unidos contra outros países da América do Sul. Isso, claro, cria algum tipo de preocupação às autoridades brasileiras. Obrigada por enquanto, César. Eu também quero trazer para a nossa conversa o nosso analista Ranier Bragon, que também está em Brasília. Ranier, sei que você tem acompanhado ao longo dos últimos dias, das últimas horas também, todos esses desdobramentos e essa preocupação, né, de países da América do Sul por uma possível escalada em relação às ameaças que têm sido feitas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Também queria te ouvir sobre isso, sobre o que você andou apurando e qual a sua percepção sobre esses posicionamentos que ficaram muito claros hoje também na reunião do Conselho de Segurança da ONU, mas principalmente nas falas, né, de Donald Trump. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Há uma preocupação muito grande porque há uma diferença que é perceptível na ação dos Estados Unidos sobre Donald Trump em relação à ação dos próprios Estados Unidos em gestões anteriores. A questão da democracia, da liberdade, mesmo que seja de forma retórica, ela sempre era um argumento, uma razão para qualquer tipo de intervenção direta ou indireta por parte dos Estados Unidos, não só na América Latina, como em outras partes do planeta. Nessa atual invasão da Venezuela, é notável que a palavra democracia, e mesmo não só nos discursos, mas nas ações, que a democracia esteja em terceiro, quarto, quinto plano, que não seja citada. Tanto é que o regime de Nicolás Maduro, o regime chavista, ele continua mesmo com a prisão do então presidente, do agora ex-presidente. Então, os Estados Unidos deixaram muito claro outras variantes que não questão de democracia, de liberdade no hemisfério. A questão do petróleo, a Venezuela tem as maiores reservas aí do planeta, estimadas as reservas de petróleo. A questão do narcotráfico, pelo menos é um discurso muito forte ali para o público interno norte-americano, um combate vigoroso ao narcotráfico, mesmo que não seja baseado ali em fatos, já que a Venezuela não é apontada aí como uma das principais rotas do tráfico para os Estados Unidos, e também a questão de afastar a influência da China, que era uma grande parceira, ou é uma grande parceira da Venezuela, principalmente na questão do petróleo. Como o César detalhou, essa nova doutrina aprovada e divulgada em novembro, ela resgata também aquela coisa dos Estados Unidos adotarem as Américas, a América do Sul, Central, como o quintal ali, sua área de influência. E o que o preocupa é justamente não só isso, mas também essa ação e esses sinais de que essa prevalência, essa influência se dará justamente por questões econômicas e outras questões que não envolvem necessariamente a questão democrática desses países. Marina. Boa noite, Ranier. Boa noite, César. Eu queria aqui lembrar à nossa audiência que a doutrina Monroe, que o César citou, foi promulgada em 1823 pelo presidente americano James Monroe. Era um manifesto mais diplomático do que militar, num recado principalmente à Inglaterra e à Espanha, para não interferir no processo de independência das colônias
latino-americanas. Trump, de certa forma, agora revitaliza a doutrina que tem como princípio a América para os americanos e também para inibir as investidas de China e Rússia no continente, não é, César? É exatamente isso, Celso. Tanto que quando, logo depois dos ataques à Venezuela, da captura de Nicolás Maduro, o Departamento de Estado americano publica uma foto de Donald Trump com a escrita, uma foto preta e branca de Trump olhando com um olhar quase sisudo assim a câmera, dizendo: "Este é o nosso hemisfério". Como o Ranier falou, o presidente Donald Trump, o presidente americano, ele tem colocado diversas questões ali para justificar internamente, mas também ao Conselho de Segurança da ONU, aos demais países, questões ali que poderiam justificar essas ações um pouco mais duras na Venezuela, como o narcotráfico, que é um dos temas colocados nessa estratégia de segurança nacional, a questão do petróleo, enfim. Mas o pano de fundo de toda a ação do Comando Sul militar dos Estados Unidos, que fica responsável pela América Latina e Caribe, desde o início da gestão Trump, tem sido combater o aumento significativo nas últimas 2 décadas da influência chinesa e russa, mas especialmente chinesa, aqui nessa região. Tem diversos pontos que são muito relevantes. Um deles, por exemplo, como é chamado aqui de forma inclusive pejorativa na América do Sul, e os americanos utilizam muito esse termo, é o Porto da China, que é um porto que foi criado não tem muito tempo no Peru e que foi financiado, inclusive, pelos chineses e que serve para o escoamento, inclusive, de produtos brasileiros, de produtos de toda a América do Sul, por meio desse porto para chegar até a China. Houve um grande financiamento, houve uma grande chegada dos chineses em diversos mercados na América do Sul, e isso passou a preocupar os Estados Unidos nesses últimos 6, 7 anos, até chegar a essa consolidação de uma estratégia de segurança nacional que fala muito especificamente sobre essa influência. Então, apesar de ter todo esse discurso por detrás dessas ações militares americanas, esse é o grande objetivo. E um ponto só para encerrar que eu achei muito curioso foi que no ano passado veio ao Brasil o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Era um almirante de 4 estrelas chamado Alvin Hosley, e ele veio aqui para o Brasil uma primeira visita desde que havia assumido esse cargo para se reunir com autoridades militares e civis brasileiras. Mas assim que ele chega, ele pede para visitar alguns pontos muito específicos no território brasileiro, como um batalhão no Acre, muito próximo ali da fronteira com a Colômbia, para que ele pudesse ver e ser informado sobre como era feito e como era combatido o tráfico de drogas, o tráfico internacional de drogas, especialmente da Colômbia, vindo para o Brasil e escoando pelos portos brasileiros, como o Porto de Santos. Mas esse pedido veio muito em cima, as autoridades brasileiras, as autoridades militares brasileiras estranharam esse pedido tão específico de um batalhão tão pequeno, que é comandado por um oficial superior, mas geralmente essas visitas são feitas nos grandes comandos militares, e o Brasil, as autoridades brasileiras acabaram negando esse tipo de visita. Qual que era a avaliação daquele momento? Os americanos queriam ir para aquele ponto específico para fazer um início de uma montagem, de uma análise de cenário sobre como a droga escoa pelo Brasil, a droga especialmente colombiana, já projetando essa guerra às drogas que tem sido anunciada pelo governo americano por meio dessas estratégias de defesa, por meio dos discursos públicos de Donald Trump, do chefe do Pentágono, do chefe do Departamento de Estado, mas que, na prática, essa guerra às drogas serve muito mais como um controle dos americanos sobre a América do Sul do que efetivamente uma preocupação sobre as drogas que chegam até os Estados Unidos. O Brasil tem olhado, especialmente o Exército brasileiro, tem olhado com preocupação esses movimentos norte-americanos aqui na região e tem feito análise de cenário exatamente para tentar inibir com que essa doutrina Monroe essa nova doutrina Monroe, né, possa trazer impactos mais severos sobre a região e mais especificamente sobre o Brasil. Há um temor de que essas instabilidades políticas e agora militares na região possam agravar situações
questões no Brasil, como essa questão que eu já vinha falando um pouco mais cedo sobre o cartel, essas novas rotas dos cartéis americanos, mas também essa questão dos refugiados, muitos venezuelanos vindo para o Brasil, mas o cenário disso tudo é uma interpretação de que Donald Trump tenta reconfigurar a doutrina Monroe agora para o século XXI para tentar inibir um pouco desse crescimento chinês, do crescimento da influência da China no território latino-americano. César Feitosa e Ranier Bragon, obrigada por essa primeira participação de vocês. A gente já volta a acioná-los, viu?